Isenção veicular ainda vale a pena em 2021? Eu sou Matheus Almeida, consultor da Flash Isenções, e vou bater um papo com você para a gente ver se de fato, ainda com todas as mudanças que vieram acontecendo, o PCD vale a pena, tá? Bom, vamos lá. A Flash Isenções é uma empresa pioneira no ramo de isenções, que está no mercado há mais de 50 anos na etapa de autoescola e tem grande valorização na etapa de PCD, dentre as empresas que apresentam o processo de isenções, tá bom? Eu vou fazer uma conta rápida com vocês do desconto veicular para PCD, né, se ainda vale a pena. Nós vamos utilizar como base o Jeep Renegade, ok? Que é um dos veículos mais vendidos aqui no processo de isenções, e eu vou utilizar dois tipos de pessoas: a pessoa não PCD e a pessoa PCD, correto? A pessoa não PCD é aquela pessoa comum que compra o carro com valor normal, que vai até uma concessionária, compra o carro sem desconto, preço de varejo normal, ok? O PCD é aquele que tem a CNH especial ou pretende fazer isso, né? Tem uma patologia que se enquadre e queira saber dos direitos que pode ter e as isenções. Então, com todos esses aumentos, essas trocas de carro, questão de ICMS, IPVA, né? Toda essa indefinição, nós vamos fazer uma rápida conta e ver se ainda vale a pena o processo de PCD, ok? Bom, vamos lá. O que a gente vai utilizar aqui como referência? O preço público. O preço público seria o preço comercializado do veículo no comércio em geral, né, sem o desconto. O desconto concedido ao cliente PCD, nesse caso, né? O preço final, que seria o preço público com desconto. A desvalorização, quanto que esse carro vai desvalorizar em média, tá bom? Isso aqui é uma aproximação de quanto ele vai desvalorizar ao ano. Qual que é o prazo que geralmente essa pessoa troca de veículo, ou um prazo obrigatório de troca do veículo? Quanto que essa pessoa vai vender esse carro quando for realizar a troca em X período, que é a revenda com a desvalorização? A diferença da venda do veículo para quanto ele pagou, ok? Então, pagou X valor e vendeu, portanto, quanto ele ganhou ou perdeu em cima desse veículo. Se possui isenção de IPVA ou não, ok? E se possui isenção de rodízio ou não. Vamos começar aqui pelo não PCD. Tá bom? Vamos nomear primeiro o não PCD, depois a gente vai para a etapa de PCD para avaliar a diferença entre os dois. O preço público hoje do Renegade, essa versão que nós estamos utilizando aqui, é a versão Sport, a versão mais em conta, a versão de entrada hoje da Jeep na versão do Renegade, ok? Esse Jeep ele vale R$ 106.490. Por ser uma pessoa comum, você não vai conseguir um desconto no veículo. Às vezes vai tentar conversar algo ou outro ali para ganhar um brinde, algo do tipo, mas desconto dificilmente vai conseguir no valor do carro, pois é tabelado, ok? O preço final dele, então, sai o mesmo valor aqui do preço público. Eu fiz uma média aqui de desvalorização de 7% ao ano. No primeiro ano a gente sabe que o carro desvaloriza mais, em torno de 10%, no segundo ano 8%, 7%, depende muito de mercado. A gente está numa situação hoje atípica que os carros estão valorizando, mas decidi utilizar como média, acho algo bem justo, 7% ao ano. Você troca do veículo, quando você é não PCD, você não tem um prazo mínimo para trocar de veículo, você pode trocar a qualquer momento, mas vamos colocar que em média, fazendo um estudo aqui por cima, o brasileiro troca de carro a cada 3, 4 anos. Okay? Então eu coloquei aqui 3 anos para a gente utilizar como base. Quando você for revender esse carro, então, a preço bruto, tá? Tratando de tabela, sem o que o consultor vai pagar no final ou não, a conta é o seguinte: R$ 106.000 menos aqui o prazo de 3 anos, então esse 7% vezes 3 daria 21. Então, basicamente acontece 106.490 menos 21%, que daria esses 84.127. Isso vamos se basear que seria a tabela daqui a 3 anos, ok? Sem o valor, claro, que a pessoa vai pagar. Vamos dizer que você venderia pela tabela, que a gente sabe que é um pouco mais complicado, mas é uma referência que a gente vai ter aqui. Você perdeu, ok? Perdeu do valor que você investiu aqui até aqui, em torno de R$ 20.000, ok? Você desfrutou do carro, utilizou ele durante 3 anos, mas o valor que você pagou para o valor que você vendeu, você teve uma perca aí de R$ 20.000. Isenção de PVA você não tem, isenção de rodízio também não tem,
ok? Agora vamos ver o PCD. Qual que seriam as vantagens do PCD? O preço do veículo é o mesmo, porque a mesma versão hoje não existe um veículo específico para PCD, é o mesmo veículo vendido no varejo, com a diferença que você vai ter o desconto. Hoje a Jeep concede esse Jeep Renegade com 19% de desconto, que seria o IPI, mais um bônus de fábrica que eles dão por conta própria, né, da própria montadora. Então você tem R$ 20.233 de desconto. Então esse veículo passa a custar para você, na hora que você for lá pagar, você não vai pagar 106 como o público não PCD, você vai pagar o valor de R$ 86.256, ou seja, você teve uma economia aqui já de R$ 20 mil. Utilizando a mesma desvalorização do ano, em torno de 7%, lembrando que essa versão PCD e essa versão não PCD é a mesma, ambas são a Sport, ok? Não existe mais uma versão específica para PCD, é o mesmo veículo, diferença é que aqui você não tem desconto e aqui você vai ter desconto. 7% ao ano, o prazo hoje de IPI, aqui sim você tem uma obrigatoriedade de trocar o carro a cada 3 anos, então dentro dessa conta aqui você vai ter a mesma desvalorização aqui de 21%. Então esse carro ficaria em torno de 84.127, o mesmo preço aqui do não PCD. A grande diferença vem aqui, ó. O que você economizou na compra, você não vai perder na revenda. Vai perder, mas muito pouco, cerca de 10% em relação ao que você perderia no veículo comum. Então você tem aqui um desconto de uma perca, né, de R$ 2.129. Você não tem a isenção de PVA, por ser um veículo acima do teto estabelecido de ICMS e IPVA, que é de 70 mil, então ele está acima. E você pode ter sim a isenção do rodízio. Então olha só, dentro do mesmo carro, o mesmo valor, aqui você perde 20 mil, aqui você perde 2. Pô, não estou ganhando. Tudo bem, você não está ganhando, mas você está deixando de gastar, então você tem uma economia. Quer ver? Um grande exemplo disso, uma conta que pouquíssimas pessoas fazem, é a questão da isenção do rodízio. Eu vou mostrar a importância que isso tem. Vamos fazer um cenário aqui com uma pessoa que ela precisa do carro para trabalho, ok? Então, aqui na cidade de São Paulo, na capital, nós temos o rodízio municipal. Então, esses veículos, esses rodízios têm algumas regrinhas. Vamos colocar esse cenário dessa pessoa, que o rodízio dela é toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira ela tem que pegar um Uber, porque ela não pode ir no carro. O horário de trabalho dela é das 8 às 17, por exemplo, no horário comercial. Então, toda sexta-feira ela vai e pega um Uber, ok? Você irá utilizar um Uber. A distância mais ou menos que a gente utilizou para calcular aqui, que é 10 km de ida mais 10 de volta, para a gente ter como base, tá? E eu vou colocar um preço aqui muito fictício, pode ser para mais, pode ser para menos, mas eu acho que seja um preço justo com a base que a gente utiliza aqui, né? A média. Vamos dizer que diariamente essa pessoa vai gastar R$ 25 para ir, mais R$ 25 para voltar, algo em torno de R$ 50, que é um preço bem justo para você rodar 20 km, ok? Durante uma semana, se ela gastar esses R$ 50 de ida e volta toda sexta-feira, ela vai ter gastado ao longo de um mês, correto? 4 semanas, R$ 200. Anualmente, ela vai gastar R$ 2.400, que é os R$ 200 aqui, vezes 12 meses no ano, ok? Se ela pegar toda a sexta. Por isso eu falei, pode ser que aqui seja um valor maior, pode ser que aqui no final seja um valor menor, depende da situação. Mas como essa pessoa não tem isenção do rodízio, a gente está calculando essa base. Ela precisa ficar com o carro 3 anos, correto? Então esses 3 anos ela teve uma economia de R$ 7.200, correto? Ou seja, não é que ela teve desconto, ela economizou, ela deixou de gastar R$ 7.200, perfeito? Então se a gente for trazer isso na conta do carro, aqui na isenção do rodízio, olha só, se a pessoa tem uma economia de R$ 7.200, que aqui também é economia, aqui é um desconto, perdão, aqui é um desconto, aqui é uma economia, aqui era um valor que ela teria que pagar, teve um desconto e pagou isso, aqui ela economizou, ok? Ela não pagou, ou nesse caso ela pagaria aqui. Então se você junta esse valor de R$ 20 mil mais isso aqui de rodízio, para uma pessoa comum, teria em torno ali dos seus 27 mil, vamos arredondar, R$ 27.500 de gasto, de perda, né, no carro aqui, porque ela precisaria investir esse valor. Se você faz esse cenário ao contrário, a gente percebe aqui que a conta fica positiva em torno de R$ 5 mil, mas não é essa a conta. Aqui ela economizou, aqui ela deixou de gastar, aqui ela teve um desconto, ok?
E além disso, aqui é um exemplo claro para ver que ainda vale muito a pena você comprar um carro PCD, você ter os descontos, apesar de questão de IPVA. IPVA, se você é PCD ou não, vai ter que pagar de todo jeito. Então, não é algo muito relevante nesse momento pela conta de economia que nós fizemos aqui, que deu para perceber que vale a pena, né? Além disso, você também tem um processo chamado de não condutor, ou seja, pessoas que possuem patologia, mas são impossibilitadas de dirigir por algum motivo. Quais são os principais motivos? Pessoa que tem síndrome de Down, qualquer tipo de doença mental, ok? Tem uma limitação física severa ou moderada de um grau que não consegue dirigir, causa muita dor, ela consegue comprar um carro não condutor. Esse veículo não condutor a gente tem hoje a partir de R$38 mil, com todas as isenções. Então, esses veículos com câmbio manual, ok? Abaixo de 70 mil hoje, somente carros para não condutor. Condutor tem a obrigatoriedade de usar carro automático, então ele não se enquadra nesse cenário aqui. Então você tem isenção de IPI, ICMS, pode ter também o IPVA, que ele está suspenso por enquanto, mas para não condutor, a depender da patologia, é liberado. E o rodízio, a mesma coisa, ok? Então você tem carros hoje a partir de R$38 mil com câmbio automático. Aqui é um pacote econômico dos veículos mais baratos. Você consegue também com câmbio manual comprar esses outros veículos. Depois vocês podem dar uma pausa no vídeo e dar uma olhadinha nesses aqui. A gente está utilizando como base a tabela de agosto de 2021, tá bom? Então isso pode mudar mensalmente. A tabela base referência é essa hoje. Você tem alguns modelos com câmbio manual. Matheus, mas eu sou condutor. Você fez a conta lá do Renegade, eu me interessei, mesmo tendo que pagar IPVA. Quais são os modelos que tem disponível hoje? Olha, esses aqui são todos os veículos com câmbio automático, onde você tem o desconto de IPI, o bônus de fábrica. Esse bônus de fábrica, na verdade, pessoal, é um equivalente ao ICMS, né? A montadora compensa a ausência do ICMS para colocar um bônus de fábrica. Carros todos completos, não são versões PCD. É a mesma versão vendida no varejo, ok? Então você tem aqui o Kicks, o próprio Jeep que nós mencionamos, né? Tem a Tracker, HRV, Captur, T-Cross, você tem aqui a Renault Duster, Cactus, enfim. Diversos modelos de carros que estão disponíveis aí para o PCD com esse desconto de IPI e o bônus extra, ok? Então vale muito a pena ainda no cenário de hoje você ter desconto no carro, porque pensa comigo, você, pessoa não PCD, você não teria desconto no veículo. Então qualquer desconto que venha, é maravilhoso você ter um desconto na compra do veículo, ok? Então nós somos aqui da Flash Isenções, essa aqui é a nossa unidade, o nosso escritório na Vila Mariana, tá bom? Fica o convite para vocês conhecerem os nossos serviços, tirarem todas as dúvidas de como nós trabalhamos, de como funciona o processo, relação de preço, tudo mais. Enfim, a gente está aqui na Vila Mariana pronto para atender vocês e explicar todo o processo, ok? Se ficar alguma dúvida, podem entrar em contato direto com o WhatsApp aqui do time comercial, que é o 964833874, que prontamente vocês vão ser atendidos, tá bom? Qualquer dúvida, aguardo o retorno aqui de vocês, ou vocês podem ligar direto aqui para a gente, 35645000, ou comparecer aqui na Rua Afonso Celso 544, na Vila Mariana. Fica o convite para vocês conhecerem nosso trabalho, a maneira como nós fazemos aqui, através do site da Flash Isenções ou direto aqui no WhatsApp para ver se você possui direito ou não, tá bom? Muito obrigado